Aí. Então, é claro que o documentário, né, gente, ele vai trazer um foco na área da saúde, né, específico. É claro que o nosso conteúdo aqui, ele abarca um lugar bem maior, né? Mas mostra um pouco, assim, daquela questão que a gente estava tentando começar a discutir, né? Sobre o Estado de Direito Liberal e o Estado de Direito Social. Alguém que viu o filme consegue já me falar, isso eu já vou anotando aí já como avaliaçãozinha já, só pegar meu caderninho aqui, um minutinho. Alguém consegue já me falar? Em alguns momentos do filme, eles falam sobre o Estado de Direito Social, o Estado mínimo, o Estado liberal. Alguém consegue me mostrar qual foi a importância assim, do filme para a gente entender um pouco sobre o Estado de Direito liberal, né, que intervém minimamente nas questões estatais e qual seria essa diferença no Estado de Direito Social a partir daquilo que vocês estudaram para o trabalho da semana passada, das constituições? Pergunta difícil, né? Eu acho que as duas partes, eles sempre colocam que a saúde é questão de socialista, socialismo, etc., e por isso que eles não implantam. Eu acho que a grande diferença que dá para ver no filme é os planos de saúde, porque por ser um Estado liberal, eles fazem o que bem entender. Aí eles começam a achar brechas para ter a oportunidade de recusar coisas assim, normais, né? Mínimas, né? E também tem aquela... Obviamente a pessoa precisa, paga para isso que eu acho absurdo. A pessoa paga para isso e eles recusam, mesmo sabendo que a pessoa precisa. Porque eles têm um mínimo, eles têm um máximo... Não, eles têm uma tabela de rejeição que eles têm que ter, e quanto mais a pessoa rejeitar, mais vão ganhar. Ô, Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual parte que você mais gostou do filme? Assim, que te chamou mais atenção? A parte que me chamou mais atenção foi quando que um cara negro, ele tinha câncer. Eu não lembro na onde que ele tinha câncer. Mas aí, o irmão mais novo dele, ele conseguia um tratamento com medula óssea. E o irmão mais novo dele era compatível a ele. E o plano de saúde recusou, porque falou que isso seria mero teste e que ele não ia fazer diferença. Não e o tinha cara, comprovação acho que ele 3 semanas depois morreu. Mas foi doação, foi de rim, Sara. Oi, Jéssica. E a médica depois falou que... Eu não entendi, Jéssica, o que você falou. Que eu vi no filme a questão até que a esposa fala, mas foi uma doação de rins, que o rins dele estava parando. Aí... Não, é do irmão mais novo que compatível. Era doação de medula óssea para fazer o tratamento nos rins. Isso mesmo. Aqui, Sara, mas vamos voltar aqui em você. Então, você colocou uma questão muito importante, que é o seguinte: o Estado que cuida da saúde, ele é um Estado socialista. Jéssica, verdade ou mentira? O que você acha sobre essa afirmação que eu falei? Que o Estado é o Estado socialista? Porque da forma que o filme coloca, né, é como se o seguinte, como se os Estados Unidos, que é o nosso maior representante aí do liberalismo econômico, ficou bem claro que a saúde é algo assim secundário, né? Que não é dever do Estado cuidar da saúde, correto? Sim. Beleza. E eles colocam, inclusive, tem alguns trechos, quem conseguir lembrar também pode me ajudar, que coloca a primeira-ministra da Inglaterra,
outros representantes, eu não estou lembrando aqui direito quem é que fala, mas falando que como que é importante a livre concorrência entre os planos de saúde, né? Que não é plano de saúde, é o seguro de saúde, é um pouquinho diferente aqui do Brasil. Depois eu explico essa questão, né? Mas aí no final, basicamente, eles colocam o seguinte: olha, os Estados Unidos, ele não cuida da nossa saúde sob o argumento de quê? De que quem cuida da saúde do seu povo é um país socialista. O que você fala sobre essa afirmação que eu estou falando aqui agora? A questão é que os direitos sociais e o direito socialista, ela preza sempre o direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e proteção à infância e desamparados, né? Uhum. A gente pode ver, é visível nessa questão de que o Brasil, por mais que uma parte onde eles falam que o Brasil em si, eles têm uma condição, mesmo que todo mundo reclama, que se torna melhor do que lá. Tem uma parte que eles falam. A gente pode observar que... Essa foi sua opinião também, na hora que você viu? Quando você foi vendo, assim, falando um pouquinho sobre o sistema norte-americano, você falou, nossa, graças a Deus eu sou brasileira? Sim, eu fiquei naquela, nossa, a gente reclama de barriga cheia, lá é horrível. Porque né? Na questão de a sala... Não, e como que a gente começa a perceber que os Estados Unidos é por ilusão, né? Porque a gente paga muito mal para os Estados Unidos. Aí você começa a estudar o que realmente as pessoas passam por lá, você fica tipo, porque eu sempre tive essa ideia, inclusive eu estava até conversando com a Cleusa sobre o filme. Eu disse assim, gente, eu sempre tive a ideia de que a saúde nos Estados Unidos era uma coisa maravilhosa. Aí, através do filme, eu fui perceber, não presta, prefiro o Brasil. É uma saúde maravilhosa, assim, rapidinho. Ah. Só te interrompendo aqui. É uma saúde maravilhosa desde que você tenha dinheiro, né? É uma saúde maravilhosa desde que você tenha condições. Porque o filme, gente, é o seguinte. E tenha muito dinheiro, né, professora? Porque as coisas lá não são nada baratas. Lá não é fácil, professora. Não é fácil, mas a questão que eu quero falar é o seguinte. No filme, eu não sei se vocês pegaram esse ponto também. Marca não toda a população de uma maneira geral. O filme, ele trata de uma população específica, que existe lá, vamos supor, 70% dos norte-americanos, eles têm planos de saúde. E vamos dizer assim que os outros 30% não teria, que são as pessoas que ficam mesmo, assim, à mercê do Estado de todas as formas, né? Ok. O filme, ele trata sobre as pessoas que pagam planos de saúde, tá? É porque isso é importante também a gente entender. O filme trata aí de 15% dos 70% que pagam plano de saúde e que mesmo assim não conseguem ter os tratamentos de saúde adequados, ok? Sim. Porque isso é importante, porque a gente não está discutindo necessariamente o sistema de saúde público, porque ele quase não existe também. Nos Estados Unidos, todo mundo tem os seguros, né? O seguro é quase que obrigatório para todo mundo. E existem, claro, as pessoas, né? Por exemplo, tem imigrantes que não têm, tem várias pessoas nos Estados Unidos que não têm seguro-saúde, que se acontecer alguma coisa, eles vão para os hospitais públicos. Existem hospitais públicos, óbvio. No entanto, a maioria das pessoas tem plano de saúde, porém, o filme vai tratar da parcela das pessoas que têm plano de saúde e que mesmo assim não conseguem ser atendidas. Entendem que é um absurdo. Que é um absurdo, a né? pessoa pagar e não ter direito. Porque, por exemplo, se a gente estivesse falando que são só questão de saúde pública... Que é jornalista, teve uma... Pode falar. Teve uma parte lá que a mulher era casada e que ela teve câncer. Ela teve câncer e o marido dela teve outro problema de saúde. Aí que eles teve 4 AVCs. Vender a casa
ir para um apartamento do filho dele. Nossa. E, assim, foi humilhante. Eu tô assim, nossa. Humilhante. E sabe qual que é o detalhe, Jéssica? É que essa família, em tese, era uma família, assim, financeiramente estável. Verdade. Porque, assim, Sim. o pobre no Brasil, vamos dizer assim, a gente já é acostumado a ser pobre, né? Mas lá é o seguinte, é uma família que trabalhou a vida inteira, financeiramente estável, a ponto deles terem casa, né? A ponto deles terem uma moradia e tudo. No entanto, quando chegou a hora de tratar os procedimentos de saúde da esposa e do marido, o plano de saúde não cobria tudo e acabou que eles tiveram que vender a própria casa para tratar da saúde. E aí, o que chama muita atenção, acho que no início do filme, né, que fala do dedo, do cara que cortou o dedo, decepou o dedo. Verdade. Acho que essa parte é uma parte que bem chama atenção, né? Ele decepou o dedo e aí ele... 2 dedos. Aí se fosse, sei lá, se fosse 60 mil dólares, velho. Esse dedo seria 60 mil dólares. E esse aqui seria 12 mil dólares. Então, assim... E o do meio, professora? É do meio, né? Foi o do meio. Tanto que ele até brinca no filme quando ele faz assim, ó. E quando me dá tchau, eu faço assim com o dedo. Dá até para brincar. E, na verdade, assim, ele vai e escolhe transplantar, então. Gente, ele tinha os 2 dedos, eles levaram os 2 dedos. Os 2 dedos estavam aptos para serem transplantados. Replantados, sei lá, né? Como é que fala? Né? Era só fazer a cirurgia lá. No entanto, antes da cirurgia, o cara lá tá com o dedo decepado. Olha a situação. A gente chegou no hospital, tô tranquilo, eu pago o plano de saúde, tô tranquilo. Olha, fulano, o negócio é o seguinte, o seu plano de saúde não cobre acidentes que envolva trabalho manual que ocorre dentro da garagem de casa, né? Então você vai ter que pagar particular. Aí o cara, o quê? E quanto que é? Esse é 12 mil e esse é 60 mil. Aí ele fala, então vou transplantar o de 12, joga o outro fora aí, porque não vou ter condição de pagar. Isso nunca aconteceria no Brasil, certo ou errado? Certo. Olha que coisa. Porque temos o SUS, graças a Deus. Porque temos o SUS. Porque mesmo na questão, né? Mesmo se a pessoa chega no hospital e o hospital... Gente, se você chegar com os 2 dedos, assim, porque o difícil é você levar os dedos, né? Na minha opinião. Você chega, você leva os dedos. Na mesa, claro que o cirurgião vai fazer a cirurgia, depois a gente vê como é que cobra dessa pessoa, né? E não, e você tem que ligar antes, né, professora, para plano de saúde para ver se eles autorizam. E eles Imagina, vão demorar. A pessoa tá morrendo, peraí que eu vou ligar aqui para ver se o plano de saúde autoriza. Se pode fazer a cirurgia do coração, né? Então, assim, quando a gente vê o filme, dá um clique na nossa cabeça. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu senti também. Eu senti vontade de morar na Inglaterra. Não, é como se a realidade batesse assim do nada. Você se vê naquela cena, inclusive naquela parte onde a moça estava dentro da ambulância, passando mal de um acidente. Aí o plano de saúde dela e o moço da ambulância fala assim: não cobre. Ela passando mal, teve que ligar para lá para falar que estava autorizado. Eu disse, Jesus, que confusão. Não, gente, é muito absurdo. Então, assim, o objetivo, né, um dos objetivos, primeiro é porque a gente estava naquela discussão da semana passada que rolou sobre aquele projeto, aquele decreto presidencial falando de uma possível privatização do SUS. Então, foi um tema muito polêmico, né, nas semanas passadas. E que, antes de discutir esse assunto, eu queria também trazer essas informações do filme, né, que eu acho que vale muito a pena. Deixa eu só passar a palavra para a Aline e para a Valesca e depois eu falo minhas observações. Aline, vai lá. Bom dia, professora. Bom dia. O documentário, assim, ele não me impressionou muito, porque eu tenho uma amiga que foi morar nos Estados Unidos com o marido dela para fazer doutorado. Uhum. E aí ela engravidou e, em certo momento, ela teve um aborto espontâneo. E aí ela foi parar no hospital, aí ela recebeu todos os cuidados maravilhosos e tal.
Aí ela falou comigo assim, que se ela não tivesse feito um seguro quando ela foi morar lá, e aí eu lembrei disso quando passou aqueles 2 canadenses velhinhos, Uhum, uhum. não entrariam nos Estados Unidos sem um seguro nunca, de jeito nenhum. Nunca, de jeito nenhum. É, Exatamente. Uhum. ela falou que se ela não tivesse feito, o tratamento dela ia ficar em $8.000. Não, gente, é surreal, né? Uma coisa que, na verdade, é algo simples, né? Assim, em tese, né? Tô falando assim, um aborto espontâneo que acontece com várias pessoas, né? Não é nada, assim, surreal, que eu quero dizer, né? Isso. E aí? O que eu ia falar? Puta merda. Ai, professor, me deu um branco. Não, tem problema não. Fica aí. E aí, só para somar aí na sua fala, eu também tenho uma conhecida que foi há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para os Estados Unidos. E agora que ela está regularizando a situação como imigrante legal, né? Assim, ficou como ilegal há muitos anos e tal. E aí teve um episódio que ela estava andando, caiu da escada e quebrou o braço. Sabe o que ela fez? Ela saiu correndo. Porque ela ficou com medo das pessoas do trabalho quererem levar ela para o hospital. Olha Nossa. que loucura. Tipo assim, ela ficou com medo do povo que viu ela caindo levar ela para o hospital. Então, ela preferiu sair correndo porque ela ficou com medo de ter que arcar. E depois acabou que as filhas dela lá levaram tudo. Mas ela teve esse primeiro ímpeto, assim, meu Deus, eu saí correndo, porque senão se eles levarem no hospital eu não vou ter condição e sei lá o que vai acontecer, né? Então, tem isso mesmo. Mas, Aline, qual parte que mais te chamou a atenção do filme? Não, aí na hora que... Aí vai mostrando um monte de casos e tal, né? Uhum. Eles rejeitando fazer ressonância magnética, gente, é uma coisa assim, consulta, Simples. coisa mais simples, idiota, né? Aí eu que pensei nem assim, gasta nossa, a máquina, né? Que nem gasta. Já aí eu tem pensei, a máquina. nossa, isso aí já... Não, aí, melhor justificativa, porque você não precisa. É. Oi, gente, E quem a justificativa é muito assim. Aí quando eu vi a questão do presidente, que eu esqueci o nome dele agora, o Reagan, não é? Acho que sim. Combinando com os chefões lá, os CEOs lá dos planos de saúde, que iam fazer isso justamente para enganar a população. Aí eu pensei, gente, a gente fala do Brasil, mas essa corrupção, ela é geral, porque a gente sempre tem essa impressão dos Estados Unidos, né, que eles são perfeitos, certinhos, né? E não tem corrupção igual tem aqui que é essa vagabundagem toda. Aí foi o que mais me chocou, quando eu vi essa questão deles combinando de sacanear a população mesmo, de fazer com que eles pagassem mais. Aí depois veio aquela tentativa da primeira-dama da Clinton lá, não é? A Hillary Clinton? Hillary Clinton. Sim. Que aí ela realmente tentou, né, implantar a questão da saúde pública, né? Isso, da saúde pública. E foi totalmente sabotado com as mesmas ideinhas que eles dão aqui no Brasil. E rapidão, Aline, olha, é esse o ponto que, assim, toda hora eu vou, quando tiver a oportunidade, eu vou trazendo essa referência, porque eu acho que esse é o ponto da nossa disciplina, tá? É claro que o filme trata aí sobre outras questões, mas olha o ponto. Certo. Quando a gente fala da Hillary Clinton, quando nós falamos da Hillary Clinton, que foi a última candidata a presidente lá que disputou com o Trump nas penúltimas eleições, né? Sem ser essas. Nós falamos que ela é de direita ou ela é de esquerda? Bom, se fosse aqui no Brasil, eu ia falar que ela é totalmente de esquerda, né? Não é? Mas aí depois a gente vê que ela também foi comprada, né? Depois da tentativa dela, no filme mostra, né? Que depois os planos de saúde compraram ela e mais metade do Senado. Todo mundo, né? Todo mundo ali do parlamento foi de alguma forma recebeu valores, né? Para poder aprovar lá a lei. Inclusive o Bush. Inclusive o Bush. E aqui, mas o que eu tô falando é o seguinte: o filme ele mostra o tempo todo uma tentativa de mostrar que
aqueles governantes que têm preocupação com a saúde são governantes tipicamente de governos de esquerda. Vocês repararam isso? Certo. Aí a questão é a seguinte, então quer dizer que a pessoa de direita, ela não se preocupa com a saúde? Tipo assim, qual que é a questão, sabe? Vocês conseguem visualizar isso? Então, os Estados Unidos, por ele ser um país, né, tipicamente é o grande representante que a gente tem do liberalismo, né, do liberalismo econômico, se ele cuidasse da população, ele seria talvez um país assistencialista e isso vai contra os princípios liberais. Quem me fala alguma coisa sobre essa afirmação que eu falei? Foi o que eles tentaram fazer, professor, que eu entendi, que eles fizeram todas aquelas propagandas fazendo medo na população do socialismo, né, distorcendo totalmente o plano que ela estava fazendo para a saúde do país. Que ela estaria, assim, trazendo ideias socialistas para dentro de um país liberal, né? Isso. E respondendo a sua pergunta, eu não acho que o povo da direita se preocupa tanto quanto o povo da esquerda, porque o que eles querem, mesmo eu sabendo que a senhora não gosta de fazer essa diferenciação entre esquerda e direita... É porque eu acho na verdade, Aline, é porque eu acho ela insuficiente para falar de todos esses problemas. Tipo assim, ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda, né? É muito pouco, né? Assim, mas tudo bem. Mas é mais característico dos partidos de direita no Brasil, pelo menos. Ok. E eles não tenham essa preocupação, entre aspas, socialista mesmo, de socializar a saúde e outras coisas, e a educação, por exemplo, com os partidos de esquerda. Então, Aline, eu só vou corrigir uma coisa na sua fala, só para ficar melhor. Em vez de você falar assim, os partidos de direita não têm essa preocupação com algumas questões, por exemplo, a saúde, né, que traria uma ideia de socialista, né? Vamos trocar a palavra socialista pela palavra social. Foi o que eu quis dizer, de socializar a saúde, eu quis dizer, como é que fala? Que seja social, preocupação social mesmo, né? Direitos sociais. E os de direita, eu vejo que eles entendem que quem não tem condições tem que ter a saúde, educação, etc., de acordo com o que eles têm, aquela questão da meritocracia, né? E então, tipo assim, quem tem dinheiro, eles se justificam falando que quem tem é porque conseguiu. É porque lutou, né, para conseguir, né? Isso. E aí eu vi no filme um canadense lá, um velhinho no campo de golfe lá, falando que por que acontece isso? Porque eles se preocupam uns com os outros. Então, os que têm mais dinheiro, eles contribuem, e os que têm menos dinheiro, eles aproveitam daquele benefício. E quando ele precisa, outras pessoas estão pagando para que ele tenha aquela saúde, né? Que é o que faz sentido. E nos Estados Unidos, isso não faz sentido. Não faz. E é justamente o que o governo atual, na minha opinião, ele também está tentando fazer. E que é o que o governo de esquerda, por exemplo, do Lula e da Dilma, tentaram desconstruir. E o que gerou mais revolta no povo ainda. E outra coisa, né? Igual eu sempre falo, independente da corrupção, independente do que o argumento, né? O que o PT fez de corrupção no Brasil, não sei o quê. Existe uma coisa que é inegável, né? Que para a sociedade, a saúde, né, teve um avanço muito grande nesses anos ali de Lula e Dilma, né? Foi um momento que o Brasil... E o 2,50. E que o Brasil... a educação também. E a educação também. E eu sempre falo da educação, em especial, porque, né, a área que eu sou mais envolvida, mas eu entrei na faculdade em 2004, e aí eu cursei o curso de letras na UFMG, né? Vocês sabem disso. Quando eu fiz o vestibular para letras, eram 120 vagas, 60 para manhã e 60 para noite. Ponto. Beleza.
Aí foi 2004, né? Quer dizer, foi no primeiro governo Lula ali, né? Mais ou menos. Depois, tipo assim, atualmente... Deixa eu só desligar aqui. Atualmente, o que a gente tem? A gente tem, se não me engano, na Faculdade de Letras, eu tô falando especificamente da Faculdade de Letras, tá? Foi ampliada para 360 vagas o curso de letras da UFMG. Então, hoje em dia, né, a pessoa que vai fazer letras, eles têm 360 vagas. Então, se isso não foi ampliação da educação pública, foi o quê? Né? Então, assim, o que eu quero exemplificar, né, assim, o que aconteceu comigo, né, porque eu lembro, assim, que o povo ainda tinha aquela questão das vagas, era super difícil, né, entrar na federal e tudo. E hoje a gente tem mais vagas, né? Principalmente em cursos que são ligados à docência, né? Porque existiu esse incentivo no governo Lula e Dilma de aumentar vagas para cursos que fossem destinados à educação, né? E docência. Tivemos os IF, né? Os institutos federais que foram implantados, eu acho que o governo Dilma, não tenho certeza, acho que foi, né? Enfim, Pronatec. E agora acabaram com eles, né? Exato, Pronatec teve várias campanhas de saúde e educação. Aí eu volto à mesma pergunta. E aí eu vou passar a palavra para a Valesca, que ela já está com a mãozinha levantada há mais tempo. Por que raios, qual é a questão que quando o partido ou os representantes ali se colocam como representantes da esquerda, eles sempre colocam educação e saúde na frente, e os partidos que se colocam ali como representantes da direita não colocam saúde e educação na frente. O que acontece? Qual é a questão, Valesca? Porque geralmente os partidos da esquerda estão focados em questões sociais, né? Geralmente eles têm mais, entre aspas, a mente aberta. Eu vejo isso muito representado na França. Uhum. Porque como o povo tem melhores condições de vida, eles conseguem visualizar quando eles não estão sendo respeitados ou quando eles não estão sendo valorizados por seus governantes. Uhum. E eles vão lá e se revoltam. Uhum. Quanto melhor bem você é tratado, mais consciência você tem do que você precisa receber, do que você merece receber. Então, no quesito da esquerda e da direita, eu sinto que a esquerda, por ter uma consciência do que a direita faz com relação ao caráter lucrativo, ao caráter de privatização da saúde, de setores que não poderiam estar privatizados, pela esquerda, em teoria, saber disso, ela tenta focar em fatores sociais, que é não só garantir a liberdade de preço, liberdade de ir e vir, liberdade de estabelecer a economia, estabelecer preços em si, como também é necessário que haja a consideração pela pessoa, né? Pelos consumidores, pelo trabalhador, pelo social em si. Transformar o liberal para o social, né? Transformar o liberal no social, né? Ô, Valesca, pera só um pouquinho, um minutinho só, Sara. Qual foi a parte do filme que mais te chamou a atenção? Então, teve 3 partes, na verdade. A primeira foi exatamente a França. Perceber que lá é totalmente diferente, até mesmo aqui do Brasil, né? Muito lá melhor, não tem né? impostos assim, igual no Brasil. Não, tem, tá, gente? Tem, viu, Valesca? Água, essas coisas tem. Não, tem, e assim, até uma ilusão, rapidinho, só para te corrigir aqui. A gente tem a ilusão que só o brasileiro que paga muitos impostos. Na verdade, não. Na verdade, as maiores taxas, as maiores cargas tributárias estão na Europa, nos países da Europa. A diferença, Valesca, é o seguinte, que na Europa eles veem o retorno do imposto pago, né? Que aqui no Brasil a gente paga imposto e a gente não vê o retorno. A gente, né, vê tudo muito precário. Lá na Europa, eles pagam impostos até relativamente altos. No entanto, eles têm o retorno, né? Eles têm uma saúde de ponta, né? Uma educação de ponta, tudo pública, né?
Pode falar. Desculpa. Sem problema. E obrigado por me corrigir. Inclusive, eles até recebem, né, as babás em casa de graça enquanto você tá em período Surreal, né, gente? Achei incrível. Isso, na verdade, o país que eu Professora, mais fiquei com vontade de morar era lá. só fazer uma observação rapidinho, que esse Pode. negócio da babá eu achei meio exagerado, porque eu já morei na França e eu nunca vi nada disso. Não sei, eu fiquei na dúvida. Olha que se é verdade. chique! Você viu que chiqueza? Aline, mas tem sim, tá? Ali eu não sei se o país que foi falado exatamente foi França. Eu tô um pouquinho na dúvida se foi Inglaterra ou França, mas acho que foi Inglaterra, não foi não, Valesca? Foi França, Foi França. na França. Mas existe sim, né? Os países ali, é claro que cada país, isso também não necessariamente é uma coisa que acontece sempre, mas já existiu sim esse incentivo do governo em ajudar, né, as pessoas em estado puerperal. Eu não sei quais são as condições, né, que a pessoa tem que estar, assim, socialmente falando para receber esse tipo de ajuda, né? Não sei. Você tem que estar até numa faixa, numa linha, né? Enfim, mas pode falar. Mas pode ser também, tá, Aline? Assim, é claro que o documentário, ele é um pouco partidário. A gente não pode falar que não é, né? Assim, ele tem um viés mais social e ele fica enaltecendo os países que são mais sociais, né? Sim. Então, vai lá, Valesca, continua aí sua frase. O meu segundo ponto foi quando percebemos que até aqueles que, por exemplo, são inimigos de guerra, inimigos de ataques terroristas, são tratados melhor do que a própria população dentro da prisão. E eu fiquei chocada, porque a população paga para receber isso, e aqueles que mataram a população, fizeram coisas contra a população deles, são tratados melhores. E eu fiquei, gente, que país é esse, sabe? Primeiro, eu fiquei horrorizada com isso. Assim, não que eu ache que eles têm que ser tratados mal. Eu acho que a população tem que ser tratada melhor, ou tão bem quanto. Melhor, na verdade, né? Mas, e o último ponto foi que eu achei incrível você perceber que, entre aspas, o seu inimigo não te vê como inimigo. A Cuba, por exemplo. Eles conseguiram ser... que os Estados Unidos tem um arqui-inimigo, tem um ódio imenso por Cuba, né? E eles entraram lá sem problemas, né? Porque não interromperam eles de entrar. O que foi diferente que os próprios americanos na prisão soaram alarmes de ataque, não sei o quê. Os próprios americanos viram eles como inimigos, enquanto os cubanos não deixaram eles entrarem. E além de deixar eles entrarem, forneceram um tratamento de altíssima qualidade que eles dão para a própria população. Problemas respiratórios, né? Sim. Na verdade, aquele grupo foi... E detalhe, aquele grupo que foi para Cuba foi o grupo de bombeiros voluntários que ajudaram no 11 de setembro. Vocês lembram disso, do filme? Sim, eles não são valorizados no próprio país e foram valorizados lá, sabe? Pessoas que tiveram problemas respiratórios justamente por inalar aquelas fumaças lá do 11 de setembro. E eles foram para Cuba para procurar atendimento médico, né? Sim, aí eles falam que nós valorizamos nossos heróis e tal. Aí depois que os heróis precisam, eles dificultam, sabe? Não ajudam, não auxiliam. E a minha última ressalva é que, vendo esses exemplos por exemplo, a mulher correr porque quebrou o braço, na Disney, os funcionários são treinados para que, se a pessoa se acidentar, eles tenham que perguntar para a pessoa 3 vezes se ela quer que chame a ambulância. 3 vezes, é obrigatório. Porque a ambulância, o preço é de cerca de $3.000, $6.000. Então, muitas vezes as pessoas não têm condições de arcar com isso. E é a pessoa que tem que arcar. Então, o funcionário tem que perguntar 3 vezes. Você quer que chame a ambulância? Você quer que chame a ambulância? De novo. 3 vezes. Porque senão não pode chamar a ambulância, se a pessoa não der 3 confirmações. Que loucura. Isso eu não sabia.
Até porque agora eu fico pensando assim, e se a pessoa morre dentro do parque da Disney? Vai dar um problemão para eles, né? Assim. Pois é. Então, no final das contas, não é a própria Disney que tinha. Aqui no Brasil, talvez, né, a Disney que arcaria aí com a ambulância, né? E estão querendo privatizar o SUS, o povo levado. Pessoal, assim, de uma maneira geral, né, o filme, ele, é claro, volto a falar, é óbvio que ele é um diretor cinematográfico, né, o Michael Moore, ele enfim, um artista, né, então, assim, igual essa parte que a Valesca falou sobre Guantánamo, né, os presos terroristas que estão presos em Guantánamo, eles têm fisioterapia, eles têm não sei o quê, de tanto em tanto tempo eles têm atendimento médico, blá, 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 custeado pelo Estado, né? E quando se trata da população em geral, não tem esse cuidado para todo mundo. E aí, o que eu quero, né, mostrar aqui nessa história? Primeiro, eu acho que muda o nosso olhar para o Brasil. A gente percebe, é claro que é tudo muito precário, né? Assim, a gente tem uma corrupção muito intensa quando se trata de SUS, de equipamentos médicos, né, de corrupção nas horas das licitações, um monte de gente aí que são privilegiadas, né, na hora de ganhar uma licitação e tudo. Mas, mal, a gente avançou muito na saúde pública, né? Assim, as UPAs que foram criadas, além dos hospitais públicos, vocês vão, né, junto comigo, que, cara, você ter UPAs regionais, assim, pertinho da sua casa, né, para que você seja levado em casos em que, não, por exemplo, né, às vezes você não vai para o hospital e tudo, mas aí você vai para uma UPA. Isso era até, assim, quando eu era criança não existia isso, né, só tinha os INPS, né, os postos de saúde. As pessoas tinham que ir para a fila, assim, 3, 4 horas da manhã para ser atendida, talvez, né? Pegar a senha, ser atendida, era muito ruim, gente. Era muito ruim. Vocês não pegaram isso aí, não. E eu também peguei pouco, na verdade. Eu lembro, assim, quando eu era criança, eu lembro dos meus avós entrando na fila do SUS, né? Do SUS, que na verdade era o INPS. Momentos em que a gente é atendido pelo SUS diariamente, né? Eu sempre faço essa reflexão. Todos nós tomamos vacinas pelo SUS, né? Nas campanhas, quando criança. Além disso, vigilância sanitária. Gente, vocês vão no dentista. Vocês vão no dentista lá tratar o dente de vocês. Quem que vocês acham que foi lá para verificar as condições daquela clínica? O SUS. O SUS. A vigilância sanitária é do SUS. Quando você vai comer no restaurante, a vigilância sanitária é do SUS. Então, assim, eu só estou mostrando assim, como que é importante a gente realmente perceber que, apesar dos pesares do nosso país, que realmente, né, só o brasileiro sabe o que a gente passa por aqui. Eu falo que o brasileiro que ele consegue viver em qualquer parte do mundo. O brasileiro, tudo para ele vai ser fichinha, né? Porque assim, a gente já está habituado, assim, altas cargas, né, de impostos, pouco retorno desses impostos, precarização do SUS, educação, lá. E o grande problema que eu falo com vocês todas as aulas. Qual que é o problema do país? É o liberalismo ou é o corporativismo? Entendem o que eu quero falar? O corporativismo, ele é muito grave. Porque é uma coisa, no próprios Estados Unidos, o que a gente percebe? O corporativismo. O que acontece? No Brasil, a gente fala assim de não, a gente quer ser do livre comércio, a gente quer que empresas possam vir ser concorrentes entre si, melhorar o preço dos serviços, melhorar para a população a oferta dos serviços, né? Oferecer um serviço melhor por um preço menor. No entanto, quem é que consegue esses lugares? Não é a pessoa que vai ter o melhor serviço pelo preço menor.
quem consegue esses lugares são as grandes corporações, são os amigos do rei, né, que a gente fala, são as pessoas que financiaram as campanhas políticas, né? Essas pessoas que ficam ali, os governantes ficam devendo favores. O grande problema ali do governo Lula foi muito isso, né? O Lula, ele teve financiamento de várias empresas particulares, né, grandes ali na época, tal, muito influentes, e depois ficou devendo favor para todo mundo. Não sustentou, né, gente? Porque ficar devendo favor é igual o Poderoso Chefão. Você já viu o Poderoso Chefão? Alguém já viu? Não. Então vocês assistem, gente. Isso é cultura, hein? Ana Paula deu um joinha, né? São filmes que a gente não pode morrer antes de assistir, né? Pelo menos uma vez. O Poderoso Chefão, basicamente, qual que é a grande do Poderoso Chefão? Ele faz favores para as pessoas e as pessoas ficam devendo ele favores ao Poderoso Chefão, aquela família, né? Do Corleone. E aí, o que acontece? Aí o Corleone, vamos supor, ele presta, sei lá, ele empresta um carro para uma pessoa. Tô dando um exemplo aqui aleatório. Aí ele vira e fala assim, aí a pessoa fala, nossa, muito obrigada. Como que eu posso te pagar de volta? Aí ele fala, não. Talvez um dia eu precise desse favor de volta. Não sei quando, não sei como, mas um dia talvez eu precise. E aquele dia pode vir ou pode não vir, pode não chegar. Então, assim, você lembra aquela vez que eu te fiz um favor? Pois é. Agora eu quero entrar aqui, eu quero ganhar essa licitação, eu quero não sei o quê, então agora você vai fazer esse favor para mim. E por aí vai. Então, assim, o grande problema do nosso país é esse, ao meu ver, né? Mas agora deixa eu tentar dar uma retomada aqui. Bárbara, você tá com o microfone? Bárbara? Professora, enquanto ela responde, deixa eu só fazer uma ressalva. Pode. Eu achei engraçado aquela hora que ele estava na França e ele ficava ou na Inglaterra, não tô lembrada qual dos dois agora, que ele foi no hospital e ficava perguntando onde que eles pagavam, ficou procurando onde que o povo pagava impostos. Eu acho que era na França mesmo. E não achou de onde que vinham os impostos e tal, assim. E ficou, de onde que eles tiram o dinheiro para manter essas pessoas com essas condições? Mas eles têm esse dinheiro para manter as pessoas nessas condições. O que acontece é exatamente que os nossos países roubam muito, né? Exato. Cobram mais coisas para roubar, né? Esse é o nosso grande problema. Tipo assim, gente, se a gente vê aquelas histórias do cara lá do apartamento, né, que tinha 51 milhões de reais. 51 milhões de reais dentro de um apartamento em nota, em dinheiro vivo, né, em espécie. De dinheiro desviado. Gente, é surreal. É surreal. Então, assim, pensar, né, como que o Brasil, o grande problema do Brasil, igual eu falo, Valesca, não é o recolhimento de impostos. Claro, eu acho que a nossa taxa de impostos ela é alta, ela onera muito a classe média, né? O grande problema do Brasil é o seguinte, que a classe baixa ela vai ter as isenções e tal de impostos. A classe média não tem isenção nenhuma e paga todos os impostos. E na classe alta, esses impostos não fazem nem cosquinha. Né? Tipo assim, o cara que é milionário, bilionário, faz nem cosquinha, né? Até porque ele é bilionário e o dinheiro dele, nem todo o dinheiro dele é declarado. É muito fácil você não declarar toda a sua riqueza, né? No Brasil. Então, por isso que eu até falei de volta sobre isso, Valesca. Por exemplo, em Portugal, se não me engano, tá? 40% da renda do português é só para pagar impostos. Para pagar tributos, 40%. Na Alemanha, também. Depois vocês dão um Google aí para vocês verem essa taxação, assim. Mas na Alemanha, por exemplo, o cara, ele não só tem direito à saúde, mas ele tem direito aos medicamentos que ele vai precisar em casa, né? Lá na Inglaterra, né? A gente viu lá, o cara vai para o hospital e ele ainda ganha
o dinheiro de volta, o cash, né? Para a pessoa poder voltar para casa, sair do hospital para poder retornar para sua casa. Então, assim, gente, é muito surreal, né? Agora, engraçado, inclusive, que é o seguinte, para entrar na Inglaterra, a Aline, que morou na França, vai falar sobre isso. Para a gente entrar na União Europeia, né, Aline, a gente precisa comprovar também, em tese, que a gente contratou um seguro, não é? Eu não precisei disso, não. Mas você tem cidadania europeia? Não, eu fui como au pair, que é a babá de lá, né? Aí você não fez nenhum seguro para ir? Não fiz. Mas assim, eu não fui para ficar muito tempo, eu fui ficar 6 meses. Aham. Então não sei se foi por isso, porque eu tive que, tipo assim, falar que eu estava indo, mas que eu já estava voltando. Entendi, não. Eu não conheço essas regras, entendeu? Especificamente. Eu sei, assim, que toda vez que eu fui para a Europa, a gente tem que apresentar na migração, pode pedir ou não, né? Mas eles orientam que você faça, porque se você chegar e você for parada na migração, você tem que mostrar que você contratou pelo menos um seguro viagem de no mínimo 30 mil euros para você entrar na União Europeia por aquela quantidade de dias, né? Isso para o turista. Então, assim, como realmente eu não sei quais são as outras condições, mas o turista normal, o que acontece? A gente, por exemplo, igual esse povo canadense lá, eu não piso nos Estados Unidos sem contratar um seguro. Não é obrigatório, mas o cara não vai passar esse aperto lá de quebrar o pé na viagem e ficar devendo 10 mil dólares, né? Tem que pagar do cartão de crédito 10 mil dólares. Hoje isso seria 60 mil reais, gente. 60 mil reais. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, Sara, a primeira vez, tá? Muitos anos atrás, eu era criança, a gente pagou 90 centavos o dólar. Tá? Sabia disso? Que sonho, meu Deus do céu. 90 centavos. Assim, era R$1, né? Um para um. $1, R$1. Isso em 1995. Era, né? Quando o real estava sendo implantado, então, né, professora? Foi implantado em 94. Aí, quando foi em 95, nós fomos para os Estados Unidos. Ah, então vocês pegaram na boa mesmo, porque o real tava a mesma coisa do dólar. R$1 era $1. Então, assim, super útil, né? Assim, para o brasileiro, foi a vez que o brasileiro teve oportunidades reais, né? De poder viajar para o exterior e tudo. Então, foi muito, muito, muito louco, né? Então, assim, se você pensar... Gente, R$6. R$6 é muita coisa. A nossa moeda não tá valendo nada. Isso é muito problemático, porque antes do dólar, antes do plano real, aí vocês não pegaram isso, muito menos, né? Os pais de vocês pegaram, mas na década de 80, a nossa inflação era por dia, né? Então, assim, é como se fosse o seguinte, hoje eu tenho no banco a quantidade de dinheiro para comprar um carro. Aí vamos supor que o dinheiro tá lá no banco guardado. Aí amanhã, sabe o que acontecia? Vinha a inflação amanhã e eu não comprava nenhuma moto com dinheiro para comprar o carro. Entendeu? Daqui a pouco o Brasil tá assim novamente. Tipo assim, de um dia para o outro a inflação subia e descia rios. Então as pessoas não tinham muito dinheiro guardado nos bancos, porque às vezes você não sabia se aquele dinheiro que você estava no banco ia valorizar ou desvalorizar. Aí, por exemplo, mas ao mesmo tempo, quando valorizava também, às vezes você não tinha quase nada. De repente, do nada, subia e você tinha lá pouquinho e virava muito. Várias pessoas conseguiram comprar casas próprias, né? Conseguiram construir prédios e casas na década de 80 por causa disso também. Né? Então, enfim, uma loucura. Gente, é tudo muito louco, né? Se a gente raciocinar. Viveu hoje, né, professora? Porque o amanhã não depende de você. Não depende. Só que assim, hoje você sabe que amanhã não vai ser R$12 o dólar. Mas na década de 80 era assim. Imagina. Tá? Era tipo assim, dobrava de um dia para o outro. E caía de novo no outro dia. Então, você não tinha estabilidade econômica, né? A grande questão do plano real
é porque ele trouxe estabilidade econômica para o país. Isso foi muito importante. E aí agora a gente está indo no aumento desenfreado aí de dólar, de cotação, que assim, sinceramente, do jeito que tá, né, gente? A gente vai chegar a 10 reais o dólar. Ninguém nunca mais vai sair do país agora, vai jogar tudo. Eu tenho umas milhas na Não vai TAP. comprar mais nada também, né? Porque a gente depende de tudo. Exatamente. Isso eu tô falando assim, problema da classe média alta, né? Problema da classe média alta. Ah, não vou mais pra Disney. Quem dera se esse fosse o problema. Então, dando uma de coisa que eu tenho umas milhas na TAP, né? Que é aquela empresa portuguesa de voo. E eu tenho muitas milhas, assim, eu e meu marido. E a gente tá louco pra gastar nossas milhas. Aí a gente fala assim, o quê? Mesmo indo de graça, gente, você vai pagar 6 reais no dólar. Como é que você vai passar um dia lá? Só se você for, isso é uma passeio de avião, vai e volta, né? Porque, assim, a gente tem muitas milhas, dá para tirar a passagem de graça, né? Ida e volta para qualquer lugar do mundo. Mas aí você fala assim, o quê? Eu vou pagar não sei quantos reais no euro, não sei quantos reais no dólar, né? É surreal. E é claro que isso... Tá o euro. É isso que eu tô te falando, assim, isso é problema da classe média. Mas, assim, toda a parte econômica, né, de importação, né, gente? Tudo depende do dólar, né? Todos os produtos e os produtos de exportação também. A gente perde valor no nosso produto. Na carne, na laranja, né? No trigo, na soja. A gente perde preços se o dólar tá alto. Então, isso tudo é um problema muito sério. Mas, Bárbara, a minha pergunta... Principalmente empresas de tecnologia, né, professora? E Tem um amigo meu que fala. é de telecomunicação e Aham. ele fala que, tipo assim, uma hora tá 70 reais o produto que ele precisa, outra hora tá 600. Então, tipo assim, é uma instabilidade muito grande você trazer as coisas de fora pra cá. Muito grande. Gente, eu não sei onde a gente vai parar. Tomara que melhore, né? A esperança do brasileiro é a última que morre, né, gente? A gente fala assim, não é possível. Eu lembro. Eu já não tô acreditando mais nisso, não. Ai, nossa, eu não sei. Não sei, gente. Assim, é muito desesperador mesmo, assim. A gente que nem é economista, que não entende, assim, por menores esses impactos, né? Mas quando você para raciocinar e para ler também, depois vocês vão lendo essas coisas, vocês ficam meio bem chocados. Ô, Bárbara, me fala um pouquinho sobre o filme. Você tá assim, sem áudio? Bárbara? Então, se você puder, eu queria que você falasse um pouquinho do filme, o que você mais gostou, o que você achou. Pode ir digitando aí. E também o Ricardo. Ricardo, você tá por aí? Matheus e Ana, né, que me falaram no início da aula que vocês não tinham visto o filme. Então, o que vocês vão fazer, tá bom? Matheus e Ana, vocês vão assistir o filme, é muito legal, é um momento até de entretenimento, não é só de aula, então vocês assistam, que é muito interessante. E aí, vocês vão assistir e eu vou mandar umas perguntas para vocês pelo WhatsApp, para vocês me apresentarem o trabalho escrito, tá bom? Perfeito, pode. Fiquei tão preocupada aqui. Não tem... Assim, eu sei que isso pode acontecer e vocês foram muito sinceros, né? O que a gente mais preza ainda é essa sinceridade, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa fica assim, tentando engalobar a professora aqui. Ah, não, só quero. Tal, mas não, é isso mesmo. Ó, a professora não vi, não deu para ver, mas eu posso fazer? Então pode, tá? Então, para a Ana e para o Matheus, eu vou mandar... Vocês assistam o filme, né? Até aí essa semana. E eu vou elaborar umas perguntas mais específicas, né? Sobre o filme e vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Até anotei aqui para poder mandar. E talvez... Beleza, a Bárbara falou aqui. Então, Ricardo, eu pedi para a Bárbara para colocar as suas impressões aqui sobre o filme. Eu gostaria também que você falasse as suas impressões sobre o filme, né? Eu acho que vocês só estão pelo chat. Então, talvez também, se vocês quiserem também responder as perguntas aí que eu vou fazer para a Ana
E para o Matheus também é uma opção. Não sei o que vocês preferem. São perguntas, viu, gente? Não é perguntas difíceis, não. É perguntas simples, tá? A Bárbara não assistiu. Então, Bárbara, mesma coisa, tá bom? Eu mando para você. E o Ricardo... Beleza, então combinado. Vocês vão ser avaliados pela entrega do trabalho escrito, beleza? E também tem a Cleusa, que não tá aqui. Ela não me mandou mensagem, mas talvez por alguma razão ela não possa ter estado Ela aqui. foi à faculdade, professora. Oi? Ela foi até a faculdade, resolveu alguns problemas lá. Entendi. Tá, então depois eu converso com ela também. Deixa eu anotar aqui o nome dela. Pessoal, então olha só. Então, na verdade, né, Sara, Jéssica, Aline, deixa eu ver quem que... E Valesca, né? Que eu acho que são as pessoas que falaram aqui, que viram o filme efetivamente. O filme, ele traz essa reflexão para mostrar a diferença de um estado mais social, que seria ali a França, a Inglaterra, o Canadá, né? E estados mais liberais, que no caso eles pegam como paradigma os Estados Unidos. Primeira coisa, corrigir a Aline sobre isso e gostaria de deixar isso marcado para a nossa próxima aula. Não se trata de socialismo. Eu não estou falando aqui do regime cubano, tá bom? É claro que Cuba é citado no filme, nesse momento lá que eles vão lá para ser tratados em Cuba, mas Cuba já é um extremo, é um outro tipo de governo, é um pouco mais extremista, tá? Então nós vamos deixar Cuba para falar quando a gente estiver falando sobre socialismo, que já é logo, logo. Lembrando aquele quadro, hoje eu não vou colocar aqui no slide não, mas vocês lembram que eu falei, né? Estado de direito liberal, Estado de direito social. Só para a gente retomar isso para poder vir o pensamento. O Estado de direito liberal, ele previa os direitos de primeira geração, ou chamados também de primeira dimensão, né? Tais como os direitos à liberdade econômica, liberdade política, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, direito à vida, direito à propriedade privada. Enquanto no Estado de direito social, é como se a gente subisse um degrau. Além desses direitos todos que eu falei, que são os de primeira dimensão, teria-se então os direitos de segunda dimensão, que seria o direito à saúde, à educação. A Jéssica falou muito bem, né? Saúde, educação, previdência, todos aqueles cuidados que a gente tem aí com a população de uma maneira geral. Falar que é um Estado de direito social não significa falar que a gente é contra o liberalismo. Claro que não. Mas o que nós estamos falando é o seguinte, olha liberalismo. Liberalismo, se a gente deixar tudo na mão dos donos de meios de produção, eles vão pensar só neles. Então, a gente precisa do Estado minimamente oferecendo para a população aquilo que deve, que é a saúde, que é a educação, que é a previdência, né, que é o saneamento básico, moradia, todos aqueles direitos que são previstos na Constituição Federal como direitos sociais, né? Então, é como se fosse um avanço. Então, o que eu quero, assim, deixar marcado é que falar que a pessoa, né, assim, ou que o país é um país, é o Estado de direito social, não significa falar que ele não é liberal, que ele vai contra o liberalismo, ou pior, que ele vai contra o capitalismo. São conceitos diferentes. Vocês lembram no colégio que vocês estudaram capitalismo versus socialismo? Né? O capitalismo, né, dinheiro, e o socialismo não teria nem a questão do dinheiro, tudo ali seria provido pelo Estado, e não é isso. A gente não está falando de ausência de livre comércio, a gente não está falando de ausência de princípios da economia. A gente está falando o seguinte, que além do direito de liberdade econômica, a gente tem que prezar pelo bem-estar da sociedade. Tanto que teve nos Estados Unidos, né, o welfare state,
o estado do bem-estar social, né? Que é, na Inglaterra, desculpa, que é uma deixa para falar isso. Olha, nós precisamos sim ser livres economicamente, mas a gente precisa ser livre economicamente, cuidando também do direito da nossa população. E aí a grande marca de diferença do Estado de Direito liberal para o Estado de Direito social. Ok? Atenção. Pode falar. Quem chamou? Existe mais de uma classificação de liberalismo ou não? É a mesma para tudo? Ô, Jéssica, vai existir umas ramificações, tá? Que aí a gente vai ter, por exemplo, o neoliberalismo, que é o mais atual, que assim, aquele liberalismo lá do século XVIII, a gente sabe que já não deu certo, né? Que ele levou a sociedade para aquele extremo que a gente fala lá do filme do Tempos Modernos, né? Que é o Charlie Chaplin lá, né? No Fordismo lá, apertando os parafusos, zero condições de trabalho, não tinha saúde, não tinha educação, todo mundo passava fome. O liberalismo na modernidade já deu nisso, já deu errado. Então, as pessoas trouxeram essa ideia do neoliberalismo. A gente escuta muito falando do neoliberalismo e a gente já escuta um pouco sobre libertarianismo. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, que seria um pouco o liberalismo sem intervenção do Estado, totalmente sem Estado também, um pouco igual o comunismo seria de esquerda, o libertarianismo seria de direita, mas é um pouco complexo. O que é importante a gente entender é o seguinte: qual é a diferença do Estado de Direito liberal para o Estado de Direito social? Os dois estados são... Liberal clássico. É esse que a senhora está explicando para a gente? Que a gente já viu, a gente já falou. O Estado de Direito liberal é o seguinte: todo mundo é livre para poder trabalhar, para poder ter os seus meios de produção, mas o Estado não vai cuidar de ninguém. Isso é o Estado de Direito liberal. Meio que Estados Unidos ali, que a gente viu no documentário. Seria o liberalismo ali. Os Estados Unidos é a cara do liberalismo. O Estado de Direito social já é tipo o Canadá. Olha o Canadá. A gente fala que o Canadá é comunista? Não, professora. Não. A gente simplesmente não fala que o Canadá é comunista. Pelo contrário, o Canadá é um dos países super capitalistas que a gente conhece. Mas o Canadá, ele tem direitos sociais mais avançados do que os Estados Unidos? Sim. Né? Educação, saúde, lá. Não é isso? Então, Estado de Direito Social não significa dizer... É isso que eu quero que vocês aprendam, é isso. Resume tudo em uma frase. Estado de Direito Social não é socialismo. Tá? Socialismo é o oposto do capitalismo. Então, Estado de Direito Liberal, liberalismo. Aí eu falo, Estado de Direito Social, aí tá a sala inteira. Socialismo. Não é social, tá? E aí, a gente vai aprender na aula que vem, a gente vai entrar em dois extremos. Olha só, então, olha que legal aqui a lógica do sistema. Então, a gente falou sobre o Estado de Direito Liberal, avançamos para o Estado de Direito Social. Vocês pesquisaram sobre as constituições, né? Constituição mexicana, Constituição alemã, né? De 1917, 1919. Para quê? Para mostrar que é uma evolução. O Estado de Direito Social não pega o liberalismo e joga no lixo, não. O Estado de Direito Social, ele, a partir do sufrágio universal, no momento em que o parlamento começou a ficar mais heterogêneo, né, com representantes da classe baixa também, ele começa a olhar mais para a população. Então, é importante que o Estado, enquanto Estado, já que existe Estado, esse Estado tem que fazer o que ele tem que fazer. Porque as pessoas falam o seguinte: olha, o Estado, qual que é o papel do Estado na nossa sociedade? Ele tem que minimamente cuidar, né, da população. Então, a gente vai falar sobre esses conceitos de libertarianismo e de comunismo, que é a ausência de Estado, a ausência total de Estado. Então, como nós não temos ausência total de Estado, existe um Estado,
Então, esse Estado, ele tem que cuidar do liberalismo, sim, mas ele também tem que cuidar do Estado de direito social. Por isso que a gente fala que é uma evolução. A partir dessa evolução, qual seria o terceiro degrau? O Estado democrático de direito, que é aquele previsto na nossa Constituição. Vamos falar sobre ele bem ao finalzinho, assim. Vamos chegar lá. Mas antes de falar sobre essa evolução para o terceiro degrau, que é o Estado democrático de direito, nós vamos falar que quando chegou nessa ideia de Estado social, houve deturpações. Olha que loucura o que eu vou falar para vocês. Quando o Estado foi lá e falou assim, cara, nós temos que cuidar da nossa população mesmo. Inclusive, eu não quero intervir pouco, não. Eu quero intervir muito em todos os aspectos da sociedade. Esse negócio de Estado mínimo, não. Eu quero intervir muito. Aí vem um Stalin da vida e faz o que faz com a União Soviética. Aí vem o Hitler da vida e faz o que faz com a Alemanha, tá? Então, quando a gente chega no Estado de Direito Social, não é que o Estado de Direito Social não deu certo. Ele foi deturpado, ele se deturpou para o nazismo, ele se deturpa aqui para o socialismo, para o comunismo, né? Igual que a gente já, da própria de Cuba, né? Com Fidel Castro, lá na China, na China também, mas eu ia falar da Coreia do Norte, né? Com aquela dinastia lá, daqueles doidão lá. Então, o que acontece, pessoal? Atenção, tá? Quando a gente fala da União Soviética, do socialismo, de Cuba, de China, de sei lá mais o que das contas, nós não estamos falando de Estado de Direito Social. Entenderam isso? Sim. Gente, é importante. Estado de Direito Social é o estado em que eu sou livre... Só um minuto, Sara. Eu sou livre, posso trabalhar com o que eu quiser, posso comercializar o meu produto, posso exportar para quem eu quiser, posso votar, posso ser votado, né? Liberal, né? Assim, livre concorrência, economia crescendo. Mas, além disso, eu preciso ter um olhar para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que não dão conta de fazer isso sozinha. As pessoas que não vão dar conta de pagar uma faculdade, as pessoas que não vão dar conta de pagar um plano de saúde, de pagar particular, de pagar seguros de vida. Eu preciso ter um mínimo ali de SUS, né? De universidades públicas, de escolas públicas, de um mês, etc., para cuidar da população, tá? Isso é o Estado de Direito Social, que é diferente de dizer que tudo que eu produzo no meu trabalho, eu vou dar o meu dinheiro para o Estado. É diferente, completamente diferente, vocês concordam? Sim. Uhum. Falar que é Estado de Direito Social, o Brasil hoje, que tem gente que fala que a gente nem é Estado democrático de direito ainda. Tem alguns autores que falam que a gente estacionou nesse Estado de Direito Social e a gente não conseguiu avançar ainda não. E tem alguns autores que falam que nessa Constituição de 88, por ter essa previsão, né, do Estado democrático de direito, a gente já seria democrático de direito. A gente vai discutir esse conceito de Estado democrático de direito, vocês vão gostar muito, né? Que a ideia não é só de democracia popular, igual a gente está acostumado a falar, votar em quem a gente quer. Não, é de democratizar os direitos. Adianta eu ter lá o direito à saúde e não democratizar a saúde? Ou seja, é de fato oferecer, igual o Canadá faz, né? Oferecer saúde para as pessoas, de fato. Isso seria o Estado democrático de direito, tá? Então, na aula que vem, nós vamos falar aqui especificamente sobre o nazismo, vamos falar sobre o comunismo e o socialismo ali da União Soviética, né? Avançando a nossa linha do tempo, a nossa linha histórica, para entender por que depois veio a ideia do Estado de Direito democrático de direito, né?
Por que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo se divide, né? Naquela que a gente fala que é a Guerra Fria. Por que o mundo se divide entre os países capitalistas e os países socialistas, né? Por que é tão importante a gente defender a democracia, já como resultado desse movimento aí de stalinismo e movimento de nazismo no mundo todo. Então, a gente vai chegar nessa conclusão e aí eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem, tá bom? Chegaremos lá. Tudo vai fechar, tá, gente? Tudo vai fechar. Eu gosto de fazer essas reflexões que vão lá e que voltam, para não ficar também muito maçante a gente estar falando de história, história, história. Eu quero que seja uma história aplicada, né? Uma história do direito aplicada. Então, por isso que a gente vê outros assuntos assim, né? Que a gente discutiu sobre, né, o caso do documentário do Michael Moore e tudo, porque eu acho que é importante para a gente ver outros lados. A aplicação prática desses paradigmas estatais. Tá bom? Beleza. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Não. Alguém tinha me chamado? Foi a Sara? Fui eu. Pode falar. Eu queria falar que dá para vislumbrar bem essa questão do Estado social e Estado liberal, quando que o cara vai fazer uma entrevista com o médico, que é um médico, né? E aí ele fala que ele tem uma casa de 500 mil libras, que mais ou menos daria $1 milhão, e que tem 2 carros. Mas se a pessoa procura ter 5 carros na garagem, ter mansões, ali não é o lugar ideal para ele ser profissional, para ele exercer a sua profissão. Aí dá para ver a diferença. É como se os Estados todo mundo tivesse Unidos, uma consciência, né? sim, porque lá eles conseguem viver bem, conseguem viver um padrão bom, mas não conseguem viver um padrão de luxo. Igual nos Estados Unidos você conseguiria viver se fosse um médico. Isso. E a questão é o seguinte, eu não consigo viver num padrão de luxo porque simplesmente não precisa. Né? A consciência cultural é diferente. Eu tiro um pouquinho do meu para dar condições de todo mundo ter. Aí vem a dica da semana, que eu acho que vocês poderiam muito assistir. Eu não vou cobrar trabalho, mas se vocês quiserem assistir para a gente poder discutir. Vocês viram o filme O Poço? Matheus viu? Não. O Matheus que marcou que viu, a Bárbara falou que viu. Eu já vi também. Gente, então... Eu não. Viu, não. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Quem não viu, assista. Tem no Netflix. Até eu vou assistir. Assista para a próxima aula para a gente poder falar sobre comunismo. Eu acho que ele vai ser legal. A gente poder discutir, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica aí, né? Que é as classes mais ricas cedendo para as classes mais pobres. Eu fiquei uma semana sonhando com esse filme, tá, professora? É pesado, uma semana. né? Pesado. Muito Mas pesado. não é muito reflexivo? Oi? Oi, Sara? Eu não assisti ele por causa disso, porque todo mundo tava falando que... Mas assim, quem não quiser assistir, sabe o que vocês podem fazer? Dá uma lida na internet, vê aí o que fala o filme. Mas é super legal, é um filmaço, assim, né? Então, assim, incomoda. Sabe por que a gente fica pensando nele uma semana, Jéssica? Igual o Coringa, né? O Coringa, eu saí do cinema e fiquei pensando no Coringa durante uma semana, né? Porque, assim, as mazelas, né, todas que acontecem ali com o Coringa são muito chocantes também, né? E aí, por quê? Porque incomoda, porque tira a gente da nossa zona de conforto. Verdade. Né? Por isso que a gente fica pensando. Mas, enfim, assistam só pra a gente poder discutir. Querendo ou não. Você fica naquela ideia, nossa, você não quer... tipo, ele coloca aquele filme pra gente ver as classes sociais, mas você não quer se
enquadrar numa daquelas, porque De é jeito triste. Triste. Mas assim, é que a gente esquece de lembrar que aquelas pessoas que estão ali também, não, né? São pessoas criminosas. De alguma forma, é um experimento social ali, né? Que O acontece. ator não é não, o ator principal não é não, Eu acho o que, caramujo. na verdade, eles não falam muito, mas parece que sim. Tem uma É? discussão sobre essa na internet. Depois você dá uma lida sobre isso. Eu não vou dar muito spoiler, não, pra gente poder discutir semana que vem. Ah, Tá tá. bom? Professora, Pode falar. uma série que todo mundo tá recomendando, mas eu tô tomando coragem pra assistir é Bom Dia, Verônica. Ah, pois é. Já Essa assistiu? também. Eu Nossa, assisti, você é gostou? horrível. Sério? Dizer que é muito pesada. Não, É tudo muito bem. pesado. Tudo bem, pode ser pesada, mas assim, o pessoal do direito penal estão idolatrando mesmo, assim, falando que É muda. muito bom, Pois professora. é, eu acho que Não, ela é muito boa. Dizem que ela é muito boa, só que ela é muito pesada. gente, É mas a gente já é pesado, é adulto, a mesmo. gente não é criança mais, então a gente pode assistir filmes pesados, né? Que tira a gente da zona de conforto, né? Assim, tem que assistir. É ruim Ô, quando Sara, aquilo. mas sabe o que eu reparei no Bom Dia Verônica? Que é o que a gente que está procurando direito, que vai para a área de delegada, de policial, é o que a gente vai enfrentar. É isso Então aí. você já tem que ver a realidade através do filme. Até para saber se é isso ali que você quer, Verdade. E né? eu tive a certeza que é isso que eu quero. Aí, olha que legal. Bacana demais quando tem É isso, né? muito bom. Pessoal, Só que é então é o pecado. seguinte, então é isso. Eu vou lançar, eu falei que eu ia lançar as notas. Com esse trabalho de hoje, eu lanço as notas, tá? De uma parte, né? Vai ficar faltando só uma partezinha aí para esse mês. Igual eu falei, para mim era muito mais importante a participação de vocês em sala de aula, né? Eu queria esse movimento que a gente tem aqui. Eu anoto todos os dias, todo mundo que está em aula, todo mundo que participa, todo mundo que fala, que não fala. Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá bom? E aí, na semana que vem, quem puder assistir o post, só para a gente poder falar. E o nosso assunto vai ser nazismo e stalinismo. Então, para quem gosta, né, tem muita gente que gosta desse assunto especificamente, nós vamos falar sobre nazismo e stalinismo. E vai ser ótimo, porque eu também adoro falar sobre esse assunto, tá bom? Beijos para vocês e até quarta-feira. Tchau. Tchau, gente!